Bom dia, desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente sobre a tua vida. A nossa meditação hoje está em Josué capítulo 14, versículos de 7 ao 12. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor o meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. A nossa meditação hoje tem como tema perseverança que sustenta a promessa. Nós podemos perceber que a vida cristã, ela não é feita apenas de começos animados, mas de continuidade fiel. Pois muitos começam até bem, mas poucos são aqueles que permanecem firmes até o fim. Nesse capítulo que nós lemos, nós encontramos aqui um homem chamado Caleb, um homem que mesmo após décadas ainda mantém viva a sua fé, a sua confiança nas promessas de Deus. Ele não apenas lembra daquilo que Deus disse, mas ele vive como quem ainda espera o cumprimento dessas promessas. Nós podemos perceber que em um tempo onde muitos estão desanimados, Caleb nos ensina que a perseverança é essencial na caminhada com o Senhor. A sua história nos mostra que o tempo não enfraquece a promessa, apenas revela quem continua confiando. Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes. O primeiro deles é que a fidelidade no passado fortalece a fé no presente. Caleb ele relembra o momento em que foi enviado como espia e destaca que ele permaneceu fiel ao Senhor. Mesmo quando a maioria duvidou, ele diz que seguiu o Senhor com inteireza de coração. Isso nos ensina que decisões de fidelidade no passado constroem uma base sólida para o presente, pois a fé ela não se sustenta apenas em emoções momentâneas, mas em convicções firmes. Quando nós escolhemos confiar no Senhor em tempos difíceis, nós estamos fortalecendo a nossa caminhada para o futuro, pois muitos querem viver apenas as grandes promessas, mas não valorizam as pequenas decisões de obediência. A fidelidade diária, do dia a dia, muitas das vezes é silenciosa, mas é exatamente isso que sustenta uma vida espiritual firme ao longo dos anos. Mas a segunda coisa que nós podemos destacar é que a promessa de Deus ela permanece viva apesar do tempo. O texto nos diz que já haviam se passado cerca de 45 anos desde que Deus havia prometido aquela terra a Caleb. De uma maneira humana falando, seria compreensível pensar que aquela promessa já não se cumpriria mais. No entanto, Caleb ele continua firme, declarando que o Senhor o conservou vivo conforme havia prometido. Isso revela uma verdade muito poderosa, que o tempo não enfraquece e não pode enfraquecer a palavra de Deus e nem frustrar os planos do Senhor. Aquilo que Deus falou continua válido, independente dos anos que se passaram. Algumas vezes nós somos tentados a desistir, porque achamos que demorou demais, mas Deus ele não trabalha segundo a nossa pressa, e sim segundo o seu propósito. A promessa pode até tardar aos nossos olhos, mas nunca falhará na perspectiva divina. Mas a terceira verdade que eu destaco aqui é que a fé perseverante continua desejando avançar. Mesmo aos 85 anos, Caleb ele não pede descanso e nem pede ali uma parte fácil daquela terra. Ele pede justamente a região montanhosa, aonde ali ainda havia os gigantes. Isso mostra que a sua fé não havia diminuído com o tempo, pelo contrário, ele continua disposto a enfrentar desafios, confiando que Deus estaria com ele. Pois a fé verdadeira ela não busca acomodação, mas ela vai procurar o cumprimento do propósito do Senhor. Algumas vezes, com o passar dos anos, nós somos tentados a diminuir o ritmo espiritual, a evitar desafios ou até mesmo nos contentar com pouco. Mas Caleb nos ensina que nunca é tarde para avançar, pois quem confia no Senhor não perde o desejo de conquistar aquilo que o Senhor prometeu.
Eu quero deixar algumas aplicações importantes aqui. A primeira delas é que você precisa permanecer fiel nas pequenas decisões diárias, pois elas é que vão sustentar a sua fé ao longo da vida. A segunda aplicação é que você não desista das promessas de Deus, mesmo que o tempo já tenha passado. E a terceira aplicação que eu faço é que você possa continuar avançando, mesmo quando seria o mais fácil se acomodar. E a conclusão que eu chego é que a vida de Caleb nos mostra que a perseverança é o caminho para que nós possamos ver o cumprimento das promessas do Senhor. Ele não apenas começou bem, mas ele terminou com a mesma fé e com a mesma disposição. Em um mundo onde muitos desistem, Deus então ele nos chama a permanecer firmes. Não importa quanto tempo passou, nem quais são os desafios que estão diante dos seus olhos. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Então que você possa continuar confiando, continue avançando, porque a fidelidade do Senhor sustenta aqueles que perseveram até o fim. Eu quero convidá-lo a um momento de oração nessa manhã, no nome de Jesus. Pai querido, nós somos gratos a Ti, ó Deus. Nós queremos Te louvar, queremos engrandecer o nome do Senhor, ó Deus, por essa palavra tão preciosa, tão rica, ó Deus, e tão profunda que fala ao nosso coração, ó Pai. Deus querido, nós muitas das vezes passamos por essas situações, ó Pai, do tempo. Muitas das vezes, ó Deus, nós achamos que já não há mais tempo para o cumprimento das promessas do Senhor. Muitas das vezes, ó Deus, nós achamos que é tarde demais, ou achamos, ó Deus, que o Senhor já se esqueceu daquilo que o Senhor prometeu. Mas a Tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor é fiel em cumprir as Suas promessas. E não importa o tempo, não importa, ó Deus, quanto tempo tenha se passado, o Senhor há de cumpri-las, ó Pai. Por isso, ó Deus, que o nosso coração venha descansar nessa verdade. Que possamos, ó Deus, estar confiantes, ó Pai, que mesmo com passados anos, o Senhor continua sendo o mesmo Deus fiel. Pai querido, apesar das situações difíceis, apesar, ó Deus, dos conflitos que nós enfrentamos, seja diante de uma enfermidade, seja diante de uma crise, ó Deus, seja ela econômica, seja ela, ó Deus, espiritual, que nós possamos, ó Deus, manter os nossos olhos firmados no Senhor e naquilo que o Senhor prometeu, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa fé, na nossa confiança e na nossa esperança no Senhor, ó Pai. Abençoa o nosso dia, Senhor. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua paz para que possamos descansar no Senhor. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz de Cristo Jesus permaneçam sobre a tua vida hoje e sempre.